Olá pessoal, olha eu aqui de novo com mais um vídeo essa semana e hoje o nosso tema é: nem todo casal que não briga está bem. Às vezes o silêncio não é paz no seu casamento. E aí, será que é isso mesmo? Será que você pode estar perdendo o seu casamento sem perceber? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez e você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Ângelo, sou psicóloga e terapeuta de casais. O meu objetivo é ajudar casais em crise a restaurar a conexão no seu casamento, mesmo que pareça ter chegado ao fim. E se você acredita que o casamento é uma aliança verdadeira e não somente um contrato descartável, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todos os conteúdos, porque toda semana eu trago vídeos aqui para você com direção real para o seu casamento, vídeos sobre restauração, sobre reconexão, vídeos que vão te ajudar a ter uma direção que você precisa para melhorar e amadurecer o seu casamento. Não só o seu casamento em si, mas também a você mesmo, né? Começar por você, pela sua restauração pessoal e então você poder viver isso no seu casamento. Então, vamos lá? Me responde com sinceridade. Vocês pararam de brigar no seu casamento, mas também pararam de se procurar. E aí, isso é paz? Isso é distância? E é o que nós vamos falar hoje aqui no nosso vídeo, né? Nem todo casal que não briga está bem. E por que que isso pode parecer estranho? Por que que ouvir isso pode parecer que eu estou falando algo completamente contraditório? Porque a gente aprendeu, né? A gente tem essa ideia de que o casamento, ele é um casamento saudável quando ele não tem conflito. Quando um casamento, né, as pessoas falam, mas a gente não briga, a gente vive muito bem, a gente está sempre muito bem, e a gente tem aquela ideia de que casais que enfrentam conflitos, né, dentro do seu casamento, eles não estão bem. E o que eu vou diferenciar aqui hoje? Essa questão, né, do conflito em si, dentro do casamento, de casamentos desordenados, conturbados, e de casamentos em que são saudáveis, mas que existe sim, né, em algum momento, conflitos, em algum momento vão ter desentendimentos, mas o porquê que isso não é um indicativo, né, quando você não tem briga no seu casamento, por que que não é um indicativo de que esse casamento realmente é um casamento saudável? E como que a gente pode olhar para isso de forma real? Olhar para a realidade e descrever essa realidade como ela realmente é. Entender isso aqui muda o jogo dentro do seu casamento. Muda totalmente a forma como vocês se relacionam. Porque você para de buscar aquilo que é ilusão e começa a viver de acordo com a realidade. E é aqui que você tem um casamento real, verdadeiro. Um casamento em que você pode dizer que está sustentado. Né? Um casamento duradouro. É aqui que existe aquele casamento em que vai durar. Então, primeiro ponto, né? A maturidade não é evitar conflito. Muitas vezes, as pessoas usam desse argumento da maturidade para a fuga, né? Para fugir daquilo que realmente deveria fazer, para fugir das suas responsabilidades, para fugir do seu posicionamento dentro do casamento. Existe uma frase, gente, que muita gente usa isso aqui, e às vezes quando eu escuto isso, me dá até um pouco de incômodo, sabe? Porque às vezes você tá vendo que a pessoa tá usando essa frase como uma forma de defesa, como uma forma de fuga real das suas responsabilidades. E essa frase eu tenho certeza que você já ouviu, às vezes você já falou. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Você prefere ter razão no seu casamento ou ter paz? Muita gente está escolhendo, né, essa frase, está escolhendo isso, mas ela não está de fato vivendo a paz. Ela está escolhendo a omissão. Ela acha que ela está escolhendo a paz, mas ela está escolhendo a omissão. Então você percebe algo errado ali. Você percebe que existe dentro desse casamento algo que está errado, que está ali difícil, né, de lidar, e que a pessoa está usando isso como uma defesa, né, como uma fuga das suas responsabilidades, como eu falei. Então, por exemplo, dentro do casamento, às vezes acontece do cônjuge, do marido, da esposa, ela olhar ali, né, a dinâmica deles e ele perceber que há algo errado. Então ele percebe que às vezes a postura, aquilo que a esposa está fazendo, que o marido está fazendo não está legal. E aí ele decide o quê? Qual é a decisão dele? Se omitir. Decide não falar.
Então, ele não fala para o cônjuge o que está acontecendo, ele começa a evitar. E aí ele pensa assim, deixa pra lá, não vale a pena, eu prefiro a minha paz, né, do que ter razão, ou do que gerar esse conflito. Mas isso daqui não é maturidade. A pessoa acha que ela é madura, ela acha que porque ela não está gerando ali um conflito, ela está sendo madura. Mas isso daqui não necessariamente é maturidade. Isso daqui pode estar levando à omissão. E por que eu estou falando isso? Porque a maturidade não é você evitar conflitos. A maturidade é você saber conduzir esse conflito. É você saber em que momento que eu preciso falar, em que momento que eu preciso me posicionar. Em que momento? Então aqui eu não estou dizendo que a pessoa ela precisa, né, o tempo todo estar em conflito. Não é isso. Mas tem coisas que precisam ser faladas. Então, tem coisas dentro do casamento que precisam ser faladas. Tem posturas que precisam ser corrigidas dentro do casamento. Afinal, o casamento é uma via de maturidade. É uma via de santificação para os noivos. Então, se você está dentro do casamento, você está percebendo que o seu cônjuge está fazendo algo errado, você vai se omitir? Você vai deixar que ele continue fazendo aquilo? Pela desculpa de você querer ter paz e não razão? Mas aqui há uma diferença muito grande, né? Porque se você não faz isso, você não está preservando o seu relacionamento, você não está preservando o seu casamento, você está deixando o seu casamento se desgastar. E por quê? A gente vai construir esse raciocínio aqui juntos. Por que você está deixando o seu casamento se desgastar? Você não está preservando o vínculo. Porque quando você não aponta para o seu cônjuge aquilo que ele está fazendo, né, de errado, quando você não fala, quando você não corrige a postura dele, você vai guardando aquilo para você. Você vai deixando com que, às vezes, uma coisa pequena que você poderia falar, você poderia se posicionar, depois vai se transformando em algo muito maior, a ponto de vocês não conseguirem mais levar este casamento adiante. Por que muitos casamentos acabam acabam ali terminando, se separando, tendo problemas no relacionamento? Por conta da omissão. Porque a pessoa deveria se posicionar, ela deveria falar, mas ela escolhe não fazer. Ela escolhe ficar nesta posição de omissão. Tirar a postura dela, tirar o dela da reta, como a gente geralmente fala, para que ela não tenha que lidar com o problema. Então, você acaba deixando com que o seu casamento vá se desgastando. Porque muitas vezes, o cônjuge ele precisa que você se posicione. Muitas vezes não, na maioria das vezes, ele precisa que você se posicione para que ele possa consertar os comportamentos dele. Então, você se torna o espelho do seu cônjuge. O seu cônjuge, ele precisa que você mostre para ele. Aí você fala assim, Thaís, mas eu tento falar com a minha esposa, com o meu marido, e aí começa a briga, começa a discussão, ele nunca aceita o que eu falo, ele não recebe, né, as coisas de bom tom, e aí que vem a questão. Se o cônjuge não está recebendo de bom tom, se o cônjuge não aceita que você fale, existe o processo, né, para que vocês possam aprender a se comunicar, para que vocês possam aprender a você trazer para o seu cônjuge sem gerar um ataque, né, e sem que ele comece a se defender, que ele comece a ficar reativo. Existem técnicas, existe forma de fazer. Porém, o ponto principal é, para que você consiga falar e o seu cônjuge consiga escutar, primeiro vocês têm que passar por uma reforma interior, vamos dizer assim, de cada um de vocês. Para entender por que quando o outro fala, eu me defendo tanto. E por que quando o outro faz algo que eu estou vendo que não está legal, por que eu não consigo me posicionar? Aonde está, né, a minha ferida ali? Aonde está a minha barreira? Aonde está o problema que eu não consigo trazer o meu posicionamento? Então, quando você não se posiciona, isso gera uma falsa paz dentro do casamento. Por que uma falsa paz? Porque ninguém fala, mas também ninguém ajusta os comportamentos. E o que acontece? O casamento não cresce. Vocês não crescem. Vocês ficam estagnados dentro do relacionamento. E começa, muitas vezes, a gerar os ressentimentos, os problemas. Porque vocês não conseguem se comunicar, vocês não conseguem dialogar, falar para o outro o que está incomodando, o que está ferindo dentro do casamento, e aí começam os ressentimentos, e aí que vai criando as barreiras, vai colocando os tijolos até criar aqueles muros gigantescos que ninguém mais consegue se acessar. Então, a omissão dentro do casamento
ela faz com que o casamento comece a se desconectar. Vocês começam a se desconectar. E aí você tem aquela sensação de falsa paz, né? Ah, a gente não briga, só que também a gente não se comunica. E aí vocês ficam estagnados. Esse casamento, né, não cresce. Vocês não entram de fato naquilo que deveria ser visto, que deveria ser falado. Então, um dos pontos aqui é: o problema não é o conflito no seu casamento, mas sim a desordem. A desordem interior que faz a pessoa fugir. Isso aqui quem diz é Rudolf Allers. Rudolf Allers é um psiquiatra, que ele traz a questão da desordem, né, dentro da sua abordagem ali, a desordem interior, como sendo o principal problema, os principais problemas da vida humana. A nossa desordem interior. Por quê? O casamento, existe homem e mulher com pensamentos diferentes, com visões diferentes. É claro que em algum momento vai existir conflitos, mas o ponto aqui não é o problema não é vocês terem esse conflito, mas é vocês não conseguirem gerenciar este conflito. Como eu falei, né? O problema, a maturidade não é a ausência de conflito, mas é você conseguir conduzir este conflito. E aqui nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar a diferenciar isso, né, daquilo que é saudável dentro do casamento e daquilo que não é. Então, não está tudo bem, né? Não está tudo bem dentro do casamento, como eu falei, é aquela falsa sensação. É que você não quer lidar com isso. Você não quer ter que lutar por aquilo, porque você vai precisar lutar, você vai precisar ir para a guerra. Então, como que aparece isso dentro do casamento? Aparece no silêncio. Só que existe dentro do casamento o silêncio que descansa e o silêncio que afasta. O silêncio que descansa é aquele silêncio que às vezes acontece no casamento. Às vezes tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá aquele silêncio mesmo entre vocês. Mas esse silêncio não é afastamento. Esse silêncio é algo natural dentro do casamento. É a estabilidade. Agora, o silêncio que afasta é o silêncio que eu não vou falar porque ela não vai me escutar. Eu não vou falar porque ele não vai me entender. Eu não vou falar porque vai gerar conflito. E esse afastamento é porque quando você não consegue dizer para o outro aquilo que te incomoda, você começa a se fechar automaticamente. Lembra das suas amizades do colégio? Quando tinha aquele grupo de amiguinhos lá. Quando você não conseguia se posicionar nesse grupo, quando você não conseguia falar, qual era a sua principal defesa? Era se fechar. Você começa a se fechar, você começa a se distanciar, você começa a não participar mais de tudo que aquele grupo está fazendo. E é a mesma coisa no casamento. Quando você não consegue dizer para o seu cônjuge aquilo que você sente, aquilo que te incomoda, a sua principal defesa é se fechar. O seu principal movimento dentro do casamento é se fechar. E aí você começa a não trazer, ele também começa a não te procurar, e você começa a se fechar. Ou às vezes também o outro insiste muito, o outro ataca muito, e você, para não gerar mais conflitos, você vai se fechando, vai se silenciando, e o outro vai começando a perceber que talvez você não esteja tão interessado ali no casamento. Ele não se interessa por nós, porque quando eu tento conversar, ele se fecha. Quando na verdade o outro também não está ouvindo. Percebe que vai gerando um ciclo que vai se alimentando e vocês vão crescendo cada vez mais. Então, o silêncio saudável no casamento, ele aproxima. E o silêncio da crise, ele afasta. Então, é como eu falei, né? Vem esse ciclo, você tenta falar, o outro se defende, e a escuta vira um tribunal, né? Porque a pessoa começa a julgar. E aí, vocês não estão conversando mais para se entender, mas se proteger. E toda a conversa vai virar uma defesa. Existem duas formas da pessoa ser reativa. A gente tem a ideia de que pessoas reativas são aquelas que explodem, são aquelas que falam, são aquelas que quando um fala, ela já bateu, levou. E nem sempre. A outra forma da pessoa ter essa defesa também, né? A outra forma de reatividade é o afastamento, é o silêncio, é quando ela se fecha. Então, existem essas duas formas. Ou vai ser o ataque, ou vai ser a fuga. E a fuga é o silêncio, como eu falei, é você se fechar. Então, o vilão aqui está no quê? Nessa fuga emocional. Aí começa a distância, a frieza dentro do casamento. Porque, como eu falei, a paz não é a ausência de conflito, mas é você saber conduzir esse conflito da forma certa, da forma correta. E quando você não traz esse posicionamento, então quando você não fala, quando você não ajusta, quando vocês não crescem juntos dentro do casamento, o que acontece?
o relacionamento vira um relacionamento superficial. Vocês vivem na superfície. Vocês não aprofundam, porque toda vez que você tenta aprofundar, ou outro tenta aprofundar, gera esse desgaste. E aí vira esse afastamento. Então fica superficial, fica um relacionamento distante e um relacionamento frio. Sabe aqueles casais que quando você chega no lugar, você olha para o casal e fala, gente, esse casal aqui não tem um vínculo. Esse casal não tem uma liga, né, que a gente falou no vídeo anterior. Esse casal aqui, não sei, parece que eles estão distantes. Ao mesmo tempo que eles são um casal, eles estão distantes. É porque provavelmente dentro do casamento tem esse ciclo aqui. Esse ciclo de afastamento, esse ciclo de frieza e de superficialidade. É um casamento que não se aprofunda. E todo casamento que não tem profundidade não se sustenta. Porque um casamento real, verdadeiro, um matrimônio real e verdadeiro, precisa haver esse aprofundamento. Precisa aprofundar, tá? Então, o que acontece? Você, nesse ciclo, você não fala, mas você também não resolve. E é como eu falei, né? Começa o afastamento, começa a se fechar, e isso não é paz de verdade, né, gente? Isso é medo de enfrentar a realidade. Isso aqui é medo de enfrentar o seu cônjuge. E não é só enfrentar o cônjuge, mas é enfrentar a si mesmo. Porque você vai precisar se posicionar em relação a você mesmo. Como você se enxerga dentro desse casamento? Como que você se enxerga no relacionamento? Então, você pode ter algo muito importante aqui que você pode fazer, tá? Primeiro passo, como que eu faço para trazer isso no meu relacionamento sem gerar conflitos? Você precisa escolher confrontar com amor. Porque muitas pessoas acham que confrontar o outro, que dizer para o outro o que sente, é você falar de qualquer forma, né? Então, mas a ideia aqui é você confrontar com amor. Porque você vai ter duas escolhas. Ou você vai confrontar com esse amor, e com isso você vai se tornar uma pessoa mais madura, ou você vai se omitir por conta do medo. E aqui, é como eu falei, aqui duas coisas vão gerar no seu casamento. Você confrontar com amor e maturidade vai gerar proximidade. Você se omitir por medo vai gerar afastamento. Isso daqui, no momento que você está se omitindo por medo, você vai evitar o conflito na hora. Mas depois o conflito vai vir pior. Depois, isso aqui vai vir à tona de uma forma ou de outra. E isso aqui vai ficar pior, vai gerar desgaste, afastamento e às vezes até ruptura dentro do casamento. Agora, confrontar com amor e maturidade, você vai muitas vezes gerar um conflito inicial, mas depois você vai colher a maturidade do outro, a melhora do outro, a profundidade do casamento. Você vai colher tudo o que você plantar aqui nesse primeiro conflito. Então, você vai colher os frutos. E aí, vamos lá, né? Eu falo, eu tenho a decisão de escolher, né, ou confrontar com maturidade, ou escolher omitir por medo. Agora, se você não escolher nada, você já está decidindo. Você já está decidindo. Também é uma decisão, né? Você deixar, ou então, vou terminar o meu casamento, porque aqui você não está nem escolhendo confrontar e nem omitindo por medo, você está terminando. Então, aqui você já está tomando a sua decisão. A paz, de verdade, não evita conflito, mas ela passa por ele. Gente, isso aqui é a chave do vídeo de hoje. A paz, de verdade, não evita o conflito, mas ela passa pelo conflito. Ou seja, muitas vezes, para que você viva a paz verdadeira, a paz real, você vai precisar, num primeiro momento, enfrentar uma guerra. E o que é isso? Como eu falei, às vezes você vai precisar confrontar o seu cônjuge no comportamento dela, na postura dela. No primeiro momento, ela vai reagir, ela não vai gostar, mas pode ter certeza que deste confronto aqui, deste conflito, vai gerar um fruto de maturidade. E aí a gente precisa diferenciar, tá bom? Então vamos lá, o que é algo saudável dentro do casamento e o que não é? Então, primeiramente, né, não explodir, não começar explodindo, mas também não se calando. Então aqui já temos 2 pontos. A diferença está entre se posicionar e gerar conflitos. Isso aqui eu preciso diferenciar para vocês. Por quê? Muitas pessoas, nos atendimentos, quando eu tô lá atendendo os casais, eles falam assim, Thaís, mas eu tenho medo de gerar conflito, eu tenho medo de gerar problema, então é por isso que eu não falo. E aí, o que eu faço com eles? Eu diferencio o que é se posicionar e o que é gerar problemas dentro do casamento. Por quê?
Porque, vamos lá, quando você se posiciona, você precisa pensar no como e no porquê você fala. Como que eu vou falar e por quê? Ponto, né? Porque, primeiro, toda vez que você fala com amor e com maturidade com o seu cônjuge, você precisa falar com a intenção de construir. Você precisa pensar, isso daqui que eu vou corrigir o meu cônjuge, que eu vou apontar para ele que não tá legal, isso aqui vai amadurecer ele, vai construir ele? Esse é o primeiro ponto. O que diferencia aquilo que é saudável no casamento do que aquilo que não é, de pessoas que ficam gerando discussões desnecessárias dentro do casamento, é o como e o porquê. Então eu sempre penso em como eu vou falar, porque eu preciso pensar no outro, e o porquê que eu estou falando. Qual é a minha intenção dentro do casamento? Qual é o sentido? O que eu estou buscando com isso? Então, primeiro, você escolhe o momento que você vai falar, o tom que você vai falar e o impacto que você vai gerar no outro. Aqui que eu estou diferenciando para você. A diferença de quem fala, eu falo mesmo, eu tenho que falar mesmo o que vier na minha cabeça, porque eu sou autêntica, eu sou assim. Não, a pessoa não é autêntica. Né? Ela é imatura, ela tem falta de respeito, e ela acha que ela tem que agir dessa forma e que as pessoas têm que aturar ela. Só que não. Para que você possa gerar maturidade no outro, e para que você possa ter este conflito saudável dentro do seu casamento, primeiro você precisa escolher em que momento você vai falar, qual lugar que você está, se ali é o momento certo de você fazer isso, o tom que você vai usar, como que eu vou trazer isso para o outro, e eu vou pensar qual é o impacto que isso vai gerar nele. Vai ser um impacto negativo ou positivo? Mas é necessário que eu faça isso agora? É necessário que eu traga este cuidado? Porque quando você fala para o outro algo que ele está fazendo, sem cuidado, isso daqui vai virar ataque. Não tem como. Quando você começa uma conversa, quando você começa a trazer algo para o seu cônjuge, se você não tem um cuidado, um amor no seu falar, vai virar ataque. Vai por mim. Ele vai ver que aquilo que você está fazendo é um ataque. E aí, é o que eu estou dizendo, né? Não existe uma formação do outro, uma maturidade, né, um amadurecimento do outro, se você não tiver essa caridade no seu falar, esse cuidado no seu falar. Então, vamos lá. O que gera discussão desnecessária dentro do casamento? É quando você precisa falar o tempo todo para aliviar o que você está sentindo. É isso que gera discussões desnecessárias dentro do casamento. A todo momento você precisa ficar falando. Ah, porque você deixou o copo aqui. Ah, porque você não fez o... Peraí. Ah, porque você não fez o que eu pedi. Ah, porque essa escova tá aqui em cima do box. Ah, porque a toalha tá molhada. Ah, porque você não fez isso. Ah, porque você não fez aquilo. Isso daqui é falar para aliviar o que você tá sentindo. Então, naquele momento você tá sentindo raiva, naquele momento você tá sentindo frustração, e aí você precisa ficar o tempo todo vomitando isso no seu cônjuge, na cabeça dele, nos ouvidos dele, e ninguém merece, né? Ninguém aguenta isso aqui. E então, isso que gera as discussões desnecessárias. Agora, o diálogo e a conversa, né, que você traz, como eu falei, no momento certo, no tom certo, pensando no impacto, com amor, com carinho, com caridade, isso daqui gera construção no seu casamento, amadurecimento. Então, um constrói. Esse que você fica o tempo todo falando para aliviar o que você está sentindo, porque você é imaturo e não consegue lidar com as suas emoções, isso gera desgaste no seu casamento. É isso que gera o desgaste. Então, um vai abrir o diálogo e o outro vai fechar. O primeiro vai abrir o espaço para que vocês possam conversar, mesmo que no primeiro momento, como eu falei, né, você vai precisar primeiro gerar a guerra para depois ter a paz, mas você vai abrir caminho para o diálogo e o outro vai fechar o caminho para o diálogo. Gente, desculpa. Já gravei uns 5 vídeos hoje. É por isso que minha voz tá assim. Mas, então, um abre o diálogo e outro fecha. Como eu falei, como a pessoa é imatura e ela não consegue lidar com as emoções dela, isso vem de onde? Do impulso. Então, ela sentiu, ela joga para fora. Ela sentiu, ela joga para fora. Ela não tem controle sobre si mesma. O outro, quando você se posiciona, como eu falei, com amor, com respeito, quando você escolhe as palavras certas, o tom que você está usando, isso daqui parte da sua decisão. Eu estou decidindo, eu estou no comando, eu quero fazer dessa forma, eu busco fazer da melhor forma, e não no impulso. Então, um vem daquilo que eu sinto, eu falo, e o outro vem daquilo que eu paro, raciocínio, penso, e depois eu venho e trago para o meu cônjuge. Então,
Hoje a ideia desse vídeo era diferenciar isso aqui para vocês. Diferenciar. Por que que nem sempre um casamento em que as pessoas não brigam, elas estão realmente bem? Porque às vezes este não brigar é só uma questão de silêncio e omissão, a falsa paz. E por que que casamento que às vezes as pessoas elas têm alguns conflitos, mas são conflitos que levam à construção e ao amadurecimento. São esses conflitos que fazem com que o casamento consiga evoluir. Mas o ponto que eu trouxe, né? A diferença de conflitos que são pontuais, que são conflitos necessários, que são conflitos que levam à construção, e a diferença é de conflitos que são gerados ali pela imaturidade, pela forma como a pessoa fala o tempo todo para se aliviar e gerando discussões desnecessárias dentro do seu casamento, tá? Eu espero que isso aqui tenha ficado muito claro para você. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para mim, que eu vou adorar responder vocês, poder ajudar vocês aqui também com as dúvidas, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado muito claro essa diferença do conflito que constrói e do conflito que destrói, e também, né, de você entender que talvez o seu casamento seja um casamento que existe os conflitos ali, mas que você consegue lidar, você consegue caminhar para a construção e que não necessariamente o seu casamento está com algum problema, tá bom? Mas se você também percebeu aqui nesse vídeo que você a todo momento traz discussões desnecessárias para o seu casamento, talvez você precise de ajuda e orientação. Então, aqui no link na descrição tem todas as informações para que você possa entrar em contato comigo e eu posso te direcionar e te ajudar. Então, um grande beijo para vocês e até o vídeo da nossa próxima semana.